Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai, nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor possa falar conosco. Querido Espírito Santo de Deus, flui no meio de nós. Espírito Santo de Deus, vem com tua unção e graça sobre as nossas vidas nesse culto. Espírito de Deus, prepara o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Que possamos sair daqui com direcionamento, Senhor. Que possamos sair daqui fortalecidos, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Para combinar, diga um aleluia. Uma palavra da vida de Gideão. Da escolinha dominical, a gente, quando era criança, aprende muito sobre alguns heróis da fé, e um deles é Gideão. Gideão é um homem famoso porque ele lutou contra milhares e milhares com 300 homens. Mas a história dele é muito intrigante. É uma história em que Deus coloca algumas estratégias. Deus mostra a nossa igualdade, a nossa similaridade com a pessoa de Gideão. Mostra Gideão sendo uma pessoa simples. Mostra Gideão sendo uma pessoa que, na verdade, tinha tudo para ser frustrado. Uma pessoa que, quando pertencia a uma família tão pequena quanto essa, tinha uma frustração de dentro de casa sobre a sua vida. Quando olhamos para o cenário dessa história, nós vamos ver Gideão vivendo um cenário tremendo. Eram 7 anos que tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e roubavam. Nada dava certo. Perseguição, pessoas morrendo. A fome, imagine, 7 anos, não é 1 mês, 2 meses, 6 meses, são 7 anos. E a fome batendo de uma forma tremenda sobre Israel, todo Israel. Israel estava sofrendo de uma forma tremenda. E quando eu olho para a vida de Gideão, Gideão era um menino que nasceu numa família que era uma família de um certo ponto que tinha alguns conceitos ou crenças limitantes dentro de si por conta da sua história. Ele era da família de Manassés. Quem é Manassés? Manassés é o filho primogênito de José, irmão de Efraim. Manassés é o menino que já nasceu tendo o nome de esquecimento. Depois de ter o nome de esquecimento, Manassés, no dia em que Jacó foi abençoar, dar a bênção sobre os filhos de José, a Bíblia fala que, da mesma forma como é para ser, José coloca Manassés do lado direito para receber uma bênção, e Efraim do lado esquerdo para receber a bênção, e a bênção da mão direita era a bênção da primogenitura. E quando Jacó vai fazer a bênção, Jacó cruza as mãos e coloca a mão direita na cabeça do filho mais novo.
Quando ele vai fazer isso, José acredita que pela idade o pai já não sabe o que está fazendo. E quando José olha e vê essa situação, José diz para o seu pai: não é assim, meu pai, o mais velho é esse. Mas Jacó diz assim, com uma experiência de quem já foi o menor, de quem não era o primogênito e foi abençoado. Jacó diz assim: mas é esse quem Deus quer abençoar. O mais novo vai servir, o mais velho vai servir ao mais novo. A bênção da primogenitura está sobre a vida de Efraim. Assim é a vontade de Deus. Manassés já começa uma vida frustrada, seus filhos, a sua geração. Para você ter uma ideia, quando era para entrar na terra prometida, todos se reuniram e falaram: agora nós vamos passar o Jordão e vamos entrar na terra prometida e tomar posse. Manassés falou assim: eu quero ficar do lado de cá do Jordão, tem um pedaço bom aqui, posso ficar com esse pedaço? Ele não queria ir para o lugar que mandava leite e mel, porque ele se sentia inferior. E se você olhar o texto, é a tribo que ficou do outro lado do Jordão. E depois, com o passar do tempo, a tribo se dividiu em norte e sul, porque uma parte dela atravessou o Jordão. Uma história interessante. Tanto é que esse menino fala para o anjo: eu sou da família de Manassés. E da família de Manassés, a minha família é a mais pobre. E da minha família mais pobre, eu ainda sou menor. Eu sou mais pequeno. Um menino que tinha tudo para ser frustrado, porque ele não acreditava em si próprio, não acreditava naquilo que podia acontecer na sua vida. E quando eu olho para a vida de Manassés, eu vejo uma vida que pode ser similar a muitos de nós que estamos aqui. Porque muitas das vezes vivemos uma circunstância, vivemos uma dificuldade, vivemos embaralhados dos problemas da nossa vida e achamos que não somos capazes, não conseguimos identificar quem verdadeiramente nós somos em Cristo. Você sabia que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Olhe para alguém e diga assim: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas tem hora que a dificuldade bate na porta e a gente acha que não é bem assim. Olha que interessante. O anjo estava observando ele. E ele estava malhando trigo no lagar. E de repente o anjo observando, vendo as qualidades, vendo quem ele era de verdade, não quem ele achava que ele era, o anjo chega a ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Talvez no entendimento macro, são as palavras proféticas que nós recebemos hoje. Deus dizendo: eu sou contigo, eu vou mudar a tua história não vai acabar desse jeito, a tua finança não vai acabar desse jeito, o teu relacionamento não vai acabar desse jeito, o teu filho não vai acabar desse jeito. Talvez são as promessas que nós estamos recebendo. Mas quando a dificuldade choca-se conosco, quando a dificuldade vem contra nós, nós não conseguimos enxergar que quando Deus está falando, é sério o negócio. Quando Deus está falando, Ele vai mudar a situação. Quando Deus está falando, Ele vai entrar com providência. Olha que interessante a resposta. Ele dá 3 respostas para o anjo, que não tem nada a ver com aquilo que o anjo está falando. O anjo diz para ele assim: você é um varão valoroso. Aí ele fala para o anjo assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Deus acabou de falar: sou contigo. Ele diz assim: mas se o Senhor for conosco, por que isso está acontecendo? A gente enfrenta dificuldades que perguntamos o porquê de hoje, o porquê disso, o porquê daquilo. Se o Senhor realmente é na minha vida, por que eu passo por isso? Se o Senhor realmente é na minha vida, por que eu tenho que passar por essa dificuldade? A gente fica tentando encontrar explicação para os problemas. E Deus estava dizendo assim: olha para frente, varão valoroso, porque eu tenho coisa grande lá. Não fique preso aqui, olhe lá. A nossa visão tem que ser aberta para lá. Olhar, Paulo dizia assim: eu olho firmemente para Jesus.
autor e consumador da minha fé. Porque se nós ficarmos presos, olhando só para o dia de hoje, a gente vai ver dificuldade. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus está prometendo, porque a dificuldade eu vou passar por ela, vou superá-la e vou receber aquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Tu que alguém diga assim: Deus é fiel. Diga assim: Deus é bom. Está entendendo? Aí ele dá uma segunda resposta para o anjo que não tem nada a ver com o que o anjo falou. Que às vezes a gente somos assim. Deus fala assim com a gente: Deus, eu vou abençoar a sua vida. Daí a gente sai do culto e fala assim: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Se o Senhor vai me abençoar. Olha a segunda coisa que ele fala. Primeiro ele fala: por que tudo isso sobreveio? Depois assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele está dizendo assim: Senhor, cadê os teus milagres? Por que acontece na vida de todo mundo, quando chega a minha vez, nada? Gideão está sendo sincero com Deus, um papo muito sincero. Está dizendo: eu vejo ali, fulano dizendo que trocou de carro, o outro ali restaurou a saúde, e quando chega a minha vez, nada. Ele está dizendo isso. Olha a contraposto. Deus falou: você é valoroso, você é um varão, eu sou contigo, varão. Ele está dizendo: Senhor, não é bem assim o negócio não, porque quando chega a minha vez, não vai. Eu vejo todo mundo abençoado, menos eu. Todo mundo conta a vitória, eu não conto vitória. Quando chega a minha hora de pôr a mão na vitória, alguma coisa dá errado. Ele está dizendo isso, porque ele está olhando, vendo o ambiente, vendo a situação, e a situação está deixando ele frustrado. Ei, deixa eu dizer uma coisa: se você pensa dessa forma, eu quero dizer algo: está chegando um tempo novo de Deus para a sua vida. Porque quando passamos por adversidades na nossa vida, de alguma forma Deus está nos preparando para algo novo e grande. Deus está trabalhando o amadurecimento espiritual na nossa vida. Deus está projetando coisas boas para nós. Então nós não temos que focar no hoje, temos que entender pela fé que haverá um tempo novo de Deus para a nossa vida. Ei, leve por outro lado: se aconteceu na vida de alguém, vai acontecer na sua também. Porque a gente é aqueles que falam assim: eu fiquei para trás, eu sou o último da fila. Parece que está todo mundo passando na frente. Tem até alguns que dizem assim: acabou de chegar. Né, PT? Estou orando aqui tantos anos, o cara chegou, já trocou de carro, arrumou um emprego bom. Ei, o teu tempo está chegando. O teu tempo está nas mãos de Deus. E eu aqui estou querendo falar com você como um porta-voz de Deus, como o anjo estava sendo na vida de Gideão. Gideão achava que o tempo não tinha chegado, mas o anjo estava falando com ele que o tempo tinha chegado, ele não estava vendo. Deixa eu dizer uma coisa: o teu tempo já chegou, o teu tempo está aí, se prepare, é o teu tempo. Por mais que estão dizendo não para você, levante hoje a tua cabeça e diga: sim, o Senhor é contigo. Cutuque alguém e diga assim: o Senhor é contigo. Aleluia. Aí ele termina dizendo assim, 3 coisas. O Senhor diz assim, o anjo dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele fala assim: primeiro, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Segundo, cadê o Deus dos milagres? Terceiro, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele está dizendo assim: Senhor, estou sozinho. Senhor, o Senhor não está comigo. Estou desamparado aqui. Estou tendo que se virar sozinho. Porque tem hora, irmãos, que parece que estão sozinhos mesmo. Tem hora que a situação choca-se com a gente, tem hora que a situação vem contra a gente, tem hora que a situação bate na nossa porta e a gente olha e parece que a gente está sozinho.
Ele está dizendo aqui: eu estou sozinho, estou aqui no lagar sozinho. Estou sozinho, o Senhor está falando que é comigo. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nós nunca estamos só. Em nenhum momento da sua vida você vai estar só. Em nenhum momento da sua vida Deus vai desamparar você. Deus sempre estará contigo por onde quer que passares. Pode até parecer que está sozinho, mas Deus está trabalhando na sua vida. 3 coisas ele diz. Se eu olhasse, no meu ponto de vista, se eu falasse como pastor para alguém: o Senhor é contigo, e a pessoa começasse: não, não é não, olha o que está acontecendo comigo. Talvez o Ivan homem dissesse assim: então tá bom, não quer acreditar, não acredite. Talvez o Ivan homem não enxergue alguns potenciais que está por trás de algumas palavras de sinceridade. Porque Gideão está sendo sincero aqui. E é uma coisa que nós precisamos aprender: ser sinceros com Deus. Às vezes a gente é sincero com todo mundo, até chateia pessoas, mas com Deus não somos sinceros. E ele está sendo sincero com Deus. E eu parei para ver: Deus, em meio a tudo isso, existem algumas coisas que o Senhor está vendo, Gideão. E começa uma coisa interessante, porque o anjo está sentado debaixo do carvalho, olhando e vendo Gideão malhando trigo no lagar. A primeira coisa que impulsionou o anjo do Senhor a escolher Gideão é o que ele estava fazendo, do jeito que ele estava fazendo. Trigo não se malha no lagar, trigo se malha na eira. O que é eira? Eira é um quintal limpo, grande, com terra firme. Mais moderno hoje é cimentado, mas antigamente era terra firme. Se soltava o trigo naquele quintal grande e se malhava ou passava com alguma coisa pesada para que o trigo soltasse da sua casca e ficasse limpo. E aí era varrido o trigo e recolhido. O lagar é um poço de 4 ou 6 metros de diâmetro com caída. E a caída ia para um lugar onde saía um caldo. O lagar era para ser pisado uva. No lagar se pisava a uva, e conforme ia se pisando a uva ia sendo espremida e saía o caldo para se fazer o suco da uva, e aquilo escorria e ia para um lugar onde se recolhia nos cântaros, nos odres. Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo olha e começa a ver uma coisa interessante. O ideal para Gideão era ter um lugar amplo, mas Gideão não tinha um lugar amplo, mas estava malhando no que ele tinha. Sabe o que Deus quer ver em você? Que você valorize o que você tem. O que você tem pode até não ser o ideal, pode não ser o teu sonho, mas é o que tem na sua mão, e é com isso que Deus vai te dar a vitória. Muitas vezes a gente fica falando assim: Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer. Deus está dizendo assim: faz com o que você tem. Constrói com o que você tem. Porque se você construir com o que você tem, você vai ver o que Deus vai fazer lá na frente. Porque sonhos todos nós temos, e temos que sonhar. O que não podemos fazer é parar até que o sonho chegue. Temos que começar a construir, porque Deus vai começar a construir junto com você, e você vai chegar no lugar desejado do teu sonho. Comece hoje. Porque se nós olharmos no nosso âmbito de vida, todos os nossos lugares tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Quem gostaria de melhorar a vida financeira aí? Quem gostaria de melhorar o seu relacionamento? Quem gostaria? Não posso levantar a mão, a Sibeli está ali. Quem gostaria de melhorar seu relacionamento com filhos, pais, com pais? Está percebendo? Nós gostaríamos de estar lá,
Mas temos que aprender com Gideão, que para estar lá se começa com o que tem hoje. Eu sei que a Cibele olha e fala assim, não é um loiro de olhos azuis, mas é o que tem para hoje. Está ficando meio loiro o anjo, cada dia pinta um cabelo, né? É o que tem. Sei que às vezes ela fica, não vai tirar o lixo hoje? Amanhã eu tiro. Ela escuta isso há mais de 10 anos, irmãos. É o que tem para hoje, irmão. É o que tem para hoje. Hoje eu tirei o lixo. Só para falar nisso. Sabe o que eu quero dizer? Talvez você olha para tua esposa, teu esposo, e podia ser diferente. Podia mudar isso. Podia mudar aquilo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, é o que você tem hoje, trabalhe, ame, cuide daquilo que Deus te deu hoje. Porque muitas vezes só não é melhor porque a gente não é melhor. Porque se a gente melhorar, melhora. Se Deus me abençoar financeiramente, eu vou ser fiel a Deus. Seja fiel no pouco que Deus te coloca no muito. Seja fiel com aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Quando Deus olhou para Gideão, Deus olhou e viu Gideão se virando com o que tinha. Ei, comece a desenvolver alguma coisa em cima daquilo que você tem. Deixe as frustrações de lado e entenda que aquilo que você tem, quando você coloca força nisso, Deus é contigo para multiplicar e dar coisas maiores da tua mão. Deus é especialista em multiplicar o pouco. Deus é especialista do pouquinho fazer muito. Quando a gente olha para a história de Elias, por exemplo, Elias tem uma história muito interessante. Deus fala para Elias, Elias, secou o ribeiro, agora sai da beira do ribeiro, vai para a casa de uma viúva em Serepta, que eu já ordenei a ela que cuide de você. Ele sai todo animado. Pare para pensar comigo, irmãos. Se é um tempo de escassez, e Deus fala assim para você, levanta, vai lá para o Ibiti do Passo, que eu já preparei alguém para cuidar de você. Você pensa o quê? Vai ser a melhor casa, o melhor lugar. Por que Ibiti do Passo? Porque Serepta era uma cidade que tinha prosperidade. Aí ele fala assim, bom, Deus... Quando ele chega em Serepta e Deus mostra quem era a viúva tinha menos que ele. Mas é o que tinha. Ele não foi falar para Deus, Deus, o Senhor está me levando na casa de uma mulher que precisa mais de mim do que eu dela. Ei, deixa eu dizer uma coisa, com aquilo que Deus deu na mão de Elias, Deus liberou através de Elias, e Elias deu uma palavra profética para aquela mulher, e aquele pouco de farinha e pouco de azeite que ela tinha, durou 3 anos na vida deles, eles foram alimentados com isso. Sabe o que quer dizer? O que você tem na mão, se prepare, Deus vai multiplicar e não vai deixar faltar. O que você tem na mão é o que Deus vai fazer crescer para que o teu sonho se realize, para que o teu milagre se realize. Se prepare, tem um tempo bom, um tempo novo de Deus chegando para a sua vida. Ei, cuide do que você tem, porque é isso que Deus vai te impulsionar a chegar no lugar novo para Ele. Deus está te levando para o lugar do teu sonho. Diga para você, irmão, assim, lugar do sonho é o lugar que Deus tem para você. Sabe outra coisa que Deus viu nele, quer ver em nós, quer enxergar na nossa vida, e você precisa ter isso, uma vida de superação. Primeiro, deixar todo esse embaraço e acreditar que aquilo que você tem é o suficiente para Deus fazer um milagre. Segundo, quando Deus te dá uma palavra e você tem certeza que era de Deus, mude o quadro da sua história na forma de pensar. Como assim, pastor? Até ele entender que era Deus, ele estava ali e falou assim, eu sou menor, eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Até chegou a falar para Deus, Deus, vou pôr um novelinho de lã aqui. O Senhor faz chover em volta, deixa o novelo seco. Deus fez.
Aí ele falou: Deus, não fique bravo comigo, mas eu quero ter certeza. Eu vou pôr o novelinho de novo, agora o Senhor deixa o novelo molhado e a terra seca. E Deus fez. E ele entendeu que a palavra de Deus para ele era verdadeira. Quando ele entendeu que a palavra de Deus era verdadeira, Deus falou para ele: agora vai e constrói para mim, faz um altar no lugar onde está o altar de Baal. Ele foi lá e derrubou o altar de Baal e construiu. A população tentou se revoltar contra ele e matar ele. Ele não estava nem aí, porque agora ele falou: Deus é comigo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ei, quando você tem uma palavra, não importa se todo mundo vai discordar de você. O importante é que você sabe que você tem uma palavra, e você vai seguir por essa palavra, e Deus vai ser com você nesse lugar. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Deixa eu dizer uma coisa: se você tem uma palavra, você não precisa de mais nada. Porque se você tem uma palavra, essa palavra vai se transformar no milagre que você precisa. Essa palavra é o suficiente para mudar a tua história. Olhe comigo. Aí ele sai dali e Deus fala: olha, os midianitas se acamparam. Convide as pessoas que vão ir com você. E ele foi e convidou. 32 mil pessoas se reuniram. Eram mais de 100 mil homens que estavam acampados, que ele teria que derrotar. Mais de 100 mil. Ele tinha 32 mil. Ele estava pelo menos em 1/3 da quantidade dos outros, em desvantagem. Aí Deus diz para ele assim: é muito, manda voltar os covardes. Se você olhar o começo do texto, quem era o primeiro que tinha que voltar? Ele. Mas quando ele teve certeza da palavra, ele falou: pode voltar os covardes, que eu vou com quem sobrar. Voltou 22 mil, ficou só 10 mil. Com 32 já estava difícil, PT. Com 10, mas quando ele teve certeza de que a palavra de Deus era com ele, ele não duvidou. Ele falou: se Deus me deu a palavra, eu vou com 10 mil. Aí Deus olhou e falou para ele assim: viu, você está meio embalado ainda, viu? Tem muito. Era o dízimo, 10%, aproximadamente, porque alguns estudiosos que eram 100 mil, outros dizem que eram 150 mil. Ele tinha 10 mil. Deus falou: é muito. Desce todo mundo no rio, e aqueles que beberem água atentamente com a mão e lambendo a água, você separa para um lado. Aqueles que beberem água à vontade, ajoelhar, meter a cara na água, esse separa do outro lado. E quando ele faz uma separação, os que lamberam a água eram 300. E os outros eram 9.700. Ele já foi indo para o lado 9.700. Deus falou para ele: é do outro lado. Manda 9.700 voltar, porque é muito. Você vai com 300. Ei, enquanto ele não tinha a palavra, ele estava se colocando numa situação de pequenez. Mas quando ele entendeu que ele tinha a palavra de Deus, ele se levantou e falou: se é com 300, nós vamos com 300. Deixa eu dizer uma coisa: ei, você tem a palavra, não esmoreça, levante a tua cabeça, seja firme com essa palavra, porque essa palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Siga por ela, vá ao encontro dela. Deus será contigo para cumprir com essa palavra. Diga para alguém assim: vai cumprir. Diga assim para ele: não sei a sua, mas a minha vai cumprir. A minha vai cumprir. Você tem que ser firme. A minha também. Estou dentro. A minha também vai cumprir. Com 300 homens, irmãos, esse moço venceu mais de 100 mil. Ei, quando nós temos a palavra de Deus, Deus tem sempre uma estratégia para fazer cumprir a sua palavra. Olha para o teu irmão e diga assim: fique atento às estratégias de Deus. O que é ficar atento às estratégias de Deus? É entender que Deus te dá pouco, mas vai te dar direção como fazer com isso, para conquistar muito.
Talvez você não esteja muito, mas Deus vai te dar estratégia para avançar e alcançar muito. A estratégia de Deus é o mais importante, tem que entender. Deus vai falar, Deus vai direcionar, Deus vai mostrar como fazer, porque ele ficou com 300, imagine, irmão, 300 no meio de mais de 100 mil. Quantos eram isso? Para rodear, porque eles rodearam, fizeram um cerco em volta do acampamento do inimigo. 100 mil, 300 rodeando a distância que ficava um do outro. Não é fácil não, né, PT? Mas diga para o seu irmão assim, Deus dá estratégia. Diga, o teu inimigo. Profetize para alguém, escolha alguém e diga assim, o teu inimigo não supera a estratégia de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí vamos entrar um pouco no circo da história. A história secular, ela diz que os midianitas e até mesmo os moradores de Moabe eram pessoas totalmente supersticiosas. Eles marcavam na sela dos seus animais quantas pessoas eles tinham matado. E eles acreditavam que um dia a alma daquelas pessoas pudesse vir contra eles. Era história. Eles tinham medo danado de fantasma, irmão. Tinham um medo danado da tal da alma penada, que não existe, né? Tinham medo, porque eram extremamente supersticiosos. Tanto era o medo que eles marcavam para saber quantos eles tinham matado. Quando chega naquela noite, Deus diz assim para Gideão: Gideão, separa todo mundo, manda todo mundo levar um cântaro, levar uma tocha e levar uma trombeta. Diga para o seu irmão assim, quem vence batalha com isso? Está entendendo? O que você consegue entender disso? Um cântaro é um vaso, que cabe a tocha dentro. Um vaso que você põe a tocha dentro. E uma corneta. Aí Gideão diz assim para eles: quando eu der o sinal, todo mundo acende a tocha dentro do cântaro. Para quê? Para não aparecer o brilho da tocha. Quando eu der o sinal, vocês vão tocar as trombetas. Quando tocar as trombetas, vocês vão quebrar o cântaro. Quando quebrar o cântaro, vocês levantam o cântaro e gritam por Gideão e pelo Senhor. Pare para pensar, a madrugada, todo mundo dormindo, tinha só os soldados acordados. Todo mundo dormindo. Quando se toca uma trombeta, no Velho Testamento, diz claramente, era um chamamento para a guerra. Era um chamamento para alguma coisa excepcional. E quando toca a trombeta, os caras levantam assustados e saem para fora. Quando sai para fora, começa a aparecer um monte de tocha, que na verdade é para quem está longe, no escuro. Que lá não era tocha não, irmão. Começou a aparecer um monte de alma penada para eles. Eles começam a olhar e começam a ficar rodeados daquilo. Os caras entram em pânico. Quando entram em pânico, começam a escutar nego gritando por Gideão, pelo Senhor. Os caras ficam tudo confusos. E a Bíblia fala que eles começam a se matar, porque acham melhor se matar do que se entregar para aquilo que eles nem sabem o que é. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai te dar uma estratégia que o teu inimigo vai ter que fugir de você. A situação vai melhorar de tal forma que você nem vai entender. Mesmo com pouca força, vai vir uma estratégia de Deus que vai te colocar no lugar da promessa. Se prepare e acredite que a estratégia de Deus parece ser simples, mas é o necessário, o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Diga assim, é o suficiente.